Mapas! Eu adoro mapas. Eu me casaria com eles. Mas tem uma coisa que muita gente não te fala sobre os mapas. Depois de você olhar vários deles, você não fica meio... esse país parecia maior nesse mapa, ou ele parecia menor nesse outro. Principalmente se você pega lugares tipo a Groenlândia, que em alguns mapas é gigante, e em alguns outros nem tanto. Então você fica... qual é o certo dessa porra, afinal? Na escola já nos falávamos que tinham vários tipos de mapas, mas a gente nunca dava muita bola pra isso. Nem eu dava, afinal de contas. E é fato que as proporções dos mapas nem sempre correspondem com a realidade. E a projeção mais famosa é a projeção de Mercator. E ela tem as proporções muito fodidas. Mas o maior problema é que quase todos os mapas têm suas projeções erradas. Porque, como todo mundo sabe, os que não são conspiratórios, o mundo é uma esfera, tipo isso aqui. E quando você tenta representar isso em duas dimensões, não dá muito certo. Em duas dimensões, tanto o norte como o sul ficam bem distorcidos, porque eles tentam alongar as projeções 2D. Vamos fazer isso de uma forma bem prática. Vamos tomar, por exemplo, a nossa maravilhosa exportadora de gás natural favorita, a Bolívia. Cada vez mais que a gente leva ela para cima, ela se distorce e fica cada vez maior, de uma forma que nem se parece mais com o estado original. E se a gente levar para baixo, acontece a mesma coisa. Eu estou usando esse site aqui, o The True Size Off, um mapa interativo que dá para você fazer isso com todos os países. Então vocês também podem tentar, seus terra plana. E da mesma forma, se a gente pegar um país tipo a Colômbia e levamos lá para o hemisfério norte, como na Europa, ela cabe quase em toda Portugal, Espanha e uma parte da França. E já se a gente fizer a outra coisa, pegando países do norte, como a Finlândia, ela é quase do mesmo tamanho que o Paraguai. Caralho! Já que estamos aqui na Europa, dá pra gente fazer um teste bem legal e ver que a maioria dos países que estão aqui parecem bem menores quando se aproximam do Equador. Se a gente pegar outro país nórdico, como a Suécia, que parece enorme, ela cabe dentro da Argélia. E trazendo países do Equador para o norte, os resultados são loucos. A República Democrática do Congo, por exemplo, cabe quase todos os países escandinavos. E a Groenlândia, que é um dos meus exemplos favoritos, em muitos países ela parece maior do que a Austrália, a América do Sul e os Estados Unidos. Mas... surprise, motherfucker! Ela só ocupa um pouco mais do que a metade do nosso país. Uma pequena porção dos Estados Unidos e é bem menor que a Austrália. E até mesmo as ilhas, como as Filipinas, que não parecem lá grande coisa, são maiores em comprimento do que o Reino Unido, quase do mesmo tamanho que o Japão, maior que Madagascar e quase igual à Nova Zelândia. E já que a gente está aqui na Oceania, se a gente pegar a Austrália de novo, ela é quase do mesmo tamanho que o norte da África e maior do que quase todos os Estados Unidos. E quase maior que o nosso país. Mas não é. Isso nos faz ver que o Brasil é realmente muito grande. Dentro dele cabe a maioria dos países europeus, tipo Portugal, França, Espanha, Itália, Suíça, Suécia, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Romênia, Bulgária, Bósnia e Herzegovina, Grécia, Polônia, República Tcheca, Lituânia, Eslováquia, Dinamarca, Armênia, Macedônia, Geórgia, Áustria, Bélgica, Albânia, Moldávia e ainda sobram uns espacinhos. Em outras palavras, nosso país no hemisfério norte fica gigante, inclusive quase maior do que os Estados Unidos, a Austrália e o Canadá. Falando em Canadá, ele parece bem grande, mas nem tanto, porque ele é quase do mesmo tamanho que a China. E colocando em perspectiva com a Europa, a China realmente vai desde Portugal até o norte da Finlândia. Mas quando colocado em perspectiva com a África, ela não parece grande coisa, o que mostra que a África é um continente realmente muito grande. Cabendo países tipo Estados Unidos só no deserto do Saara, a China e a Turquia, sobrando ainda uns bons espaços. Bom, isso nos leva à grande questão, ao nosso grande ex-gigante soviético. Quando colocamos ele no Equador, em lugares tipo África, não se mostra tão fodão assim. Mas ainda assim é grande, ele se estende até Guiné-Bissau e passa o Azerbaijão. Ok, ele ainda é grande pra caralho. De volta ao nosso continente lindo e miserável, e pegando países tipo Chile, dá pra ver que ele tem quase todo o comprimento da Europa, indo de Portugal até além da Noruega, assim como a Argentina. E aqui em cima, a Islândia até parece um lugar razoavelmente grande, mas é quase do mesmo tamanho que a Tasmânia, que está no sul da Austrália. Isso nos faz lembrar de um continente bem esquecido, Antártica. Os
Escondido no Polo Sul, ela se torna bem difícil de mensurar, mas colocando em consideração com outros países, ela se mostra um demônio. É bem maior que a Austrália, cabe em toda a Europa e ainda segue bem além. Vai até Uganda e a Ucrânia, e cabe da fronteira do México com o Texas até as ilhas mais distantes do Canadá. E a Rússia, como fica nessa história comparada à Antártica? Caralho, a Rússia é maior que a Antártica em comprimento. Enfim, tudo isso nos faz ver que o mundo é bem maior e até meio menor do que a gente pensava. Louco, né? É isso aí, se inscreva, comente e não confie no GPS do motorista do seu Uber. Aqui é Rodrigo Zotz pro GeoPizza. Deu. Só isso mesmo. Só isso? Sim.